Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra hoje, que está em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo do 6 ao 8, que nos diz assim: se de fato é justo diante de Deus que dê tribulação e pague aos que vos atribularam, e a vós que sois atribulados, descanse conosco quando se manifestar o Senhor Jesus, desde os céus com os anjos em seu poder, em chama de fogo para retribuir aos que não conheceram a Deus, nem obedeceram ao evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo está dizendo assim, quando Paulo escreveu essa carta de 2 Tessalonicenses, aqui já é um relato que como eles estavam sendo atribulados por aqueles que não querem nada com Jesus. Aí ele está dizendo que nem sequer eles conheceram a Jesus. E aí, isso já estava acontecendo no tempo dele, e agora, no nosso tempo, ele diz assim, ó, e se ajunte conosco. É como se ele dissesse assim para mim e para você, ó, nós fomos atribulados, se ajunte conosco aqui, vocês que vão ser atribulados também, porque quando se manifestar o Senhor Jesus com poder e muita glória nos céus, ele vai fazer vingança por todos aqueles que nos atribularam nesse tempo, porque daí aqui Paulo já está fazendo um relato sobre a vinda de Jesus, que é no nosso tempo, que nós somos a geração do arrebatamento. Então ele diz assim, ó, descansem no Senhor vocês que estão sendo atribulados assim em todos os sentidos, irmãos, porque tanta tribulação que às vezes a gente passa, que a gente vive pela misericórdia do Senhor. Aí o inimigo levanta pessoas da família, aí o inimigo levanta irmãos da igreja, aí levanta pessoas em qualquer outro lugar, e aí levanta a parentela, e o inimigo também se levanta, daí é um ataque espiritual do inimigo em cima da gente, principalmente na enfermidade. Irmãos, busque o discernimento espiritual. O inimigo ele coloca a enfermidade, você fica pensando que é enfermidade, você não repreende. Você começa a sentir uma dor do nada. Pode saber que é algo maligno. Dobre o joelho, ore para repreender com autoridade, a autoridade que Deus te deu. E você vai ver que a dor vai passar. Quantas e quantas vezes eu fui atribulada pelo inimigo, mas graças a Deus eu tenho pedido discernimento espiritual e tenho visto o quanto o inimigo tem atribulado as pessoas com enfermidade, e as pessoas pensam, ficam tomando remédio, tomando remédio e não oram, porque não tem discernimento sobre isso. Quantas e quantas vezes, irmãos, o inimigo ocasionar de repente eu pegar um sereno e a minha garganta inflamar. Então eu começo a orar, repreender aquilo, e quando eu vejo já passou tudo, já passou aquela sensação horrível no corpo, aquela dor no corpo. Por quê? Porque isso foi um ataque do inimigo, ele aproveitou, foi uma estratégia dele, que ele aproveitou que de repente eu fui um pouquinho sereno, ele colocou uma infecção na minha garganta, mas eu orei e o Senhor repreendeu, porque eu sabia que aquilo foi algo que ele jogou em cima de mim, ele aproveitou aquela situação para tentar me enganar, mas eu tenho pedido muito discernimento espiritual ao Senhor. E aí, então, eu tenho conhecido as estratégias do inimigo. E a palavra continua nos dizendo ali, né, que o Senhor, ele virá com chama de fogo, inclusive em cima do inimigo. O inimigo, inclusive, vai ser jogado no lago de fogo, porque ele toda a vida nos acusando. Uma outra estratégia do inimigo que eu quero deixar para vocês, irmãos, é o seguinte:
Quando você ouve uma palavra ou quando você ouve uma pregação, independente de onde que vem onde que vem a palavra, de algo de errado, o inimigo começa a acusar você, dizendo que, porque você fez isso, porque agora você está fora da presença do Senhor, porque Deus não te perdoa mais, porque isso aconteceu com você. É pura mentira do diabo. Porque o que que ele faz? Nós estamos na paz, estamos na bênção, ele fica jogando isso para a gente ficar atribulado. Porque o que acontece? Se aquela palavra que veio de repreensão, se ela veio para você e você estava errando, ele quer isso, ele quer que você continue errando, ele não vai te acusar. Por que que o inimigo ele não atormenta aqueles que estão em vício de jogo, aqueles que são homossexuais, aqueles que são lésbicas, aqueles que são assassinos, aqueles que são adúlteros, aqueles que são avarentos, aqueles que fazem tudo de errado. Eles não sentem culpa de nada, porque essa estratégia do inimigo é deixar eles bem tranquilos, não deixa acontecer nada, não culpa eles de nada, e cada vez eles vão andando mais e mais para o abismo, para que o inimigo venha agora tragar a vida deles. Enquanto nós que somos servos de Deus, quando vem essa acusação, aquela acusação o tempo todo na cabeça, é pura mentira do diabo. Porque daí agora ele quer atribular a tua cabeça. Porque quem nos acusa é o Espírito Santo de Deus. Mas quando você vê que aquela acusação, aquela tormenta que te deixa quase doido, você pode saber que é tudo mentira do inimigo. Peça discernimento ao Senhor. Diga, Senhor, o Senhor vai te mostrar que não é, porque é uma estratégia dele para te atormentar. Enquanto aquele que está pecando, aquele que está errando, o inimigo fica quietinho, porque cada vez ele está... Enquanto nós, irmãos, temos que ter sabedoria e orar ao Senhor e perguntar para Ele aonde nós estamos errando. O servo de Deus, ele deita pedindo perdão. Ele acorda pedindo perdão. Ele está o tempo todo pedindo perdão ao Senhor. E às vezes o Senhor pode perguntar assim, meu filho, por que você está pedindo tanto perdão assim, sendo que você nem está errando tanto assim dessa forma? Esse é o servo de Deus. Então ele sabe que ele não vai estar nas trevas, porque ele está ciente que ele tem que pedir perdão toda hora, todo momento, na hora que acorda, na hora que vai deitar, em todo momento. Porque a gente tem discernimento quando é o Espírito Santo e quando é o maligno. Então eu deixo essa direção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.